Bom, eu estou tentando voltar a ser leitora, não só voltar a ser leitora, mas também booktuber, voltar a falar sobre livros aqui no canal. Vamos dizer assim que agora eu estou um pouco mais de disponibilidade para retomar os trabalhos por aqui. Só que para eu voltar a ser leitora, para eu voltar a produzir conteúdos e falar sobre livros aqui, eu preciso organizar a minha leitura. Então eu estou nesse momento, novembro, metade de novembro, já passou metade de novembro, estamos na reta final para acabar o mês de novembro, tenho dezembro, mas não desanimei, já estou retomando as atividades, as leituras e vou seguir no próximo ano também. Só que eu preciso organizar as minhas leituras, já estou organizando também as minhas leituras para o próximo ano, 2024, não decidi ainda os projetos, né? Na verdade, os projetos eu já tenho alguns, mas eu não decidi, por exemplo, os 12 livros para ler no próximo ano. Eu pretendo pegar os livros que eu não consegui finalizar esse ano. Na verdade, muitos eu consegui ler, só que eu não consegui produzir vídeo aqui no canal, então eu pretendo selecionar esses livros que eu não consegui ler nesse ano e também de anos anteriores. Então eu vou ver esse desafio dos anos anteriores, quais que eu não consegui ler e aí sim, a partir disso, montar novamente o projeto dos 12 livros para ler em 2024. Vai ser uma excelente oportunidade para colocar as coisas em dia. Então vou selecionar alguns de anos anteriores e desse ano e aí espero que tudo dê certo dessa vez. Já que eu estou compartilhando aqui um dia na vida de uma leitora, eu preciso, nesse momento, selecionar os livros, as leituras que estão em andamento, os projetos, mas principalmente relacionados ao mês de novembro e dezembro, o que eu quero ler nesses meses, né, nessa reta final. Um dos livros que eu escolhi já faz parte do projeto aqui no canal, que vai até dezembro, que é o projeto de estudos compartilhados. E esse projeto, ele vai até dezembro, até, se eu não me engano, dia 15 de dezembro. Para eu conseguir finalizar esse projeto ainda esse ano, eu fiz um cronograma e nós teremos vídeos, né, a frequência serão 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, porque senão a gente ia até 2024 e eu quero iniciar 2024 com novas leituras, novos projetos. Novas leituras não necessariamente, né? Porque, como eu falei, eu vou retomar alguns livros que eu não consegui concluir a leitura e dos livros que eu concluí, mas não consegui trazer vídeos aqui para o canal. Bom, eu estou aqui numa nova posição da câmera porque simplesmente para piorar a situação, mas vamos lá, vai dar tudo certo no final das contas, né? A vida é assim, altos e baixos. Quebrei o meu celular, que eu gravava no meu celular, estraçalhou, então até eu providenciar, não sei se eu vou providenciar um novo celular ou se ele ainda tem conserto, que talvez seja só a tela, mas a tela assim, estraçalhou toda, não sei se é só a tela que eu tenho que trocar. Eu vou ver se tem salvação, porque é um celular que ainda tem, é um celular que eu tinha uma previsão de ficar com ele por um bom tempo, que era relativamente novo, o celular estava muito bom, e eu não tinha intenção de comprar um novo celular. Não estava nos meus planos. Aliás, eu tinha, com relação a eletrônicos, eu tinha outras prioridades, né? Inclusive eu queria comprar uma câmera mesmo, dentre outras ferramentas aqui pro canal. O celular não era algo que estava nos meus planos e nem no meu orçamento. Então, por enquanto, eu estou gravando com o meu tablet até eu conseguir resolver tudo isso. Bom, mas como eu estava falando, o livro que eu já escolhi, que eu vou concluir esse ano, se tudo der certo, é o Criando um Segundo Cérebro, do autor Tiago Forte, né, o nosso projeto de estudos compartilhados. Eu fiz aqui no meu cronograma, planejamento, tudo aqui, bonitinho. Novembro e dezembro, a primeira edição. E essa primeira edição, ela faz parte da área do conhecimento, produtividade e organização pessoal. É um livro excelente que ajuda a gente a organizar, dentre outras coisas, a nossa vida no digital. Bom,
Então, deixo o convite aqui, não sei se esse vídeo aqui vai ao ar antes ou depois dessa primeira edição, porque o vídeo já está gravado, já está programado lá no YouTube. Bom, mas eu quero, com esse vídeo, um dia na vida de uma leitora, voltando a ser leitora, ou voltando a ser leitora, eu quero escolher com vocês aqui alguns livros para ler ao longo desse dia. Eu não sei se eu vou retomar as leituras que estão paradas agora, nesse momento, se eu deixo para o próximo ano, já que eu quero incluir em projetos. Eu estava fazendo leituras excelentes, enfim, situações pessoais que eu não consegui dar continuidade, mas eu vou dar uma olhada direitinho. Um livro que eu quero ler hoje, começar hoje, dentre os projetos que eu quero desenvolver no próximo ano, eu quero ler as minhas séries, e aí eu tô montando essa série aqui, e eu estou querendo começar hoje Maisie Dobbs. Eu tenho só 3 volumes, eu acho que já saiu o 4º volume, mas eu não sei quantos volumes nós teremos nessa série. E eu estava vendo aqui que essa série, ela faz parte da coleção Mistérios em Série. Eu estava lendo e achando bem interessante, porque esse aqui é um livro de investigação, também quase sempre vai aparecer aqui algum assassinato. Eu acho que é algo parecido com Agatha Christie, acredito. Só que eu não comecei a ler, não sei muito bem do que se trata, não sei como está o termômetro aqui com relação a esse livro. Eu vou dar uma olhada no Scoob, no Goodreads. Bom, eu não vou colocar meta aqui de leitura, porque pode ser que eu pegue outro livro para ler. Mas esse livro aqui, que eu estava falando, né, ele tem uma característica interessante nessa série, porque ele fala que você tem uma trama de mistério e uma trajetória dos mesmos personagens ao longo de vários volumes. Mas esse livro aqui, ele não tem excesso de violência e nem crueldade. Então é um livro assim mais leve. E tem outros livros, outras séries dessa mesma coleção. Deixa eu ver se tem. Aqui também tem. Mas eu vou começar com Maisie Dobbs, né, de Jacqueline Winspear. Não sei se é assim que se pronuncia. Esse vai ser o primeiro livro, porque eu quero concluir essa série, pelo menos até onde os volumes foram publicados. E por enquanto é isso. Não sei qual vai ser o outro livro que eu vou ler hoje, mas daqui a pouco eu volto comentando com vocês o que eu achei aqui da leitura, o que eu estou achando da leitura, da escrita, as primeiras impressões, e a gente vai conversando. Então é isso. Até mais. Voltando para encerrar o vídeo de hoje, tentando voltar a ser leitora, mas eu estou voltando aos poucos para poder retomar o ritmo de leitura. Eu confesso que hoje o dia está bem apertado. Eu comecei a ler o livro tarde, eu não comecei a ler ele na parte da manhã. Assim que eu gravei o vídeo, eu aproveitei também para editar logo a primeira parte, depois eu fui resolver assuntos pessoais, enfim, fui ao mercado, parei para almoçar, descansar o almoço. E aí eu peguei para ler ele na parte da tarde. Agora já são 3h50 e daqui a pouco eu vou sair para trabalhar. Mas antes eu quero fazer um café, quero fazer um lanche. E aí eu vou sair daqui por volta de 4h30. Então eu preciso encerrar agora e comentar o que eu li, né? Como que foi essas primeiras páginas. Eu li até a página 30. Eu queria ter lido mais, mas se eu começasse cedo de manhã, já lendo, eu teria aproveitado muito melhor o dia de hoje como leitora. Mas não tem problema, eu estou muito satisfeita em começar. E amanhã eu vou dar continuidade, porque eu também só trabalho amanhã no turno da noite. Então eu já pretendo, como eu já tenho um vídeo gravado para amanhã, eu quero liberar esse ainda hoje. Hoje é terça-feira, estou gravando no mesmo dia. Então só deu mesmo para iniciar, né? Para começar aqui a leitura do Maisie Dobbs, primeiro volume. Bom, o que eu achei até agora?
Eu estou gostando, mas eu não consegui ainda me envolver, entrar na história. Eu até consegui entrar um pouco na história, eu acho que a partir desse próximo capítulo, capítulo 4, acredito que vai ficar mais interessante, mais envolvente, mas nesse começo eu não consegui me envolver totalmente, apesar de estar achando a leitura legal. A escrita também, ela é muito boa, uma escrita madura, mas o que eu percebi aqui também? Ela faz muitas descrições. Então nós temos descrições de todo o movimento do personagem, da ação, do que ele está fazendo, cada momento, cada movimento que ele faz. Isso, para quem está querendo retomar um ritmo de leitura, às vezes fica um tanto cansativo, mas não pela descrição em si. Parece que eu senti algo muito artificial. Eu senti que em alguns momentos essa fluidez na leitura ela era interrompida por conta dessas descrições. Mas tem uma escrita muito boa, eu gostei da escrita, é uma escrita madura. Você também tem descrições dos lugares. Por exemplo, aqui no começo do livro, a Maisie Dobbs ela vai alugar um escritório, então a gente tem todo o momento em que ela escolhe a sala que vai funcionar para seu escritório, os móveis, como ele está organizado, quais objetos que ele tem. Então a gente já encontra muitas descrições aqui no começo do livro. Como eu falei, eu ainda não entrei na história, talvez isso tenha sido uma barreira para eu me envolver, deixar a leitura envolvente. Mas essa é a minha experiência de leitura. Bom, é uma escrita madura, uma escrita elegante, tem essas descrições. E como eu falei, como eu estou querendo retomar o ritmo de leitura, após a fase em que eu estou com a mente cansada, a correria do dia a dia. Eu estou na reta final do ano letivo, então parece que o ritmo agora vai desacelerando. E por isso eu estou com mais disponibilidade para voltar a fazer as leituras, a retomar o ritmo e também a produção de conteúdo aqui no canal. Por isso eu quis começar, mostrando um pouco da minha realidade no dia de hoje. E como eu falei, hoje eu acabei lendo na parte da tarde, então ficou um período muito curto e eu já vou precisar, e por isso eu vou precisar encerrar. Talvez eu leia quando eu chegar... Não vou ler não, porque hoje tem jogo do Brasil. Brasil e Argentina, então vou assistir ao jogo, Mas amanhã eu dou continuidade a esse livro e também aos vídeos aqui no canal, mostrando pra vocês um pouco mais sobre a minha rotina de leitura. Hoje, fracassinho, Apenas 30 páginas, mas é melhor do que nada. Pra começar, estou satisfeita, porque eu não estava conseguindo pegar nada. E também foi uma leitura mais demorada. Além das descrições, que o livro faz, eu fui fazendo anotações, escrevendo também no post-it, até mesmo porque quando eu estou com a mente cansada, desconcentrado, ou quando eu demoro mais para entrar na história, eu gosto logo quando eu pego o começo do livro, fazer as anotações para poder interagir e conseguir entrar mais facilmente na história. Essa é uma forma que me ajuda a entrar mais facilmente aqui no livro. Não que seja uma leitura densa, difícil, nada disso, Esse aqui é um mistério, é super tranquilo. Mas tem essas partes das descrições que tirava a fluidez da leitura. Bom, antes de falar do enredo, tem mais um destaque aqui que eu gostaria de comentar, é que a história ela se passa em Londres. Então aqui ela vai fazer também descrições dos hábitos e da paisagem londrina. Então, em determinados momentos, Maisie Dobbs, de acordo com a trajetória dela, de acordo com os casos que ela pega, ela vai transitando por Londres e vai mostrando aqui pra gente lugares de periferia, mostrando uma realidade de pobreza. Então vai ter um determinado momento aqui que ela vai precisar ir para uma periferia de Londres, onde as casas são geminadas e vai ter uma mudança aqui na descrição da paisagem. Enquanto que em outro momento ela vai também fazer descrições de praças londrinas e casas elegantes, georgianas, com jardins. Então ela vai transitando por Londres e mostrando diferentes realidades pra gente. Isso foi uma parte que eu achei muito interessante do livro, muito interessante da escrita, que enriquece ainda mais aqui a história. Aqui ela transita bastante pelas ruas de Londres, ela pega trem e vai para diferentes estações, então a gente tem esse movimento aqui que a gente acompanha a personagem, então eu estou achando excelente. Está valendo muito a pena fazer essa leitura. Bom,
resumindo aqui o que eu li até agora, falando bem brevemente mesmo, não quero entrar em detalhes aqui e fazer um diário de leitura, não é minha proposta aqui com esse vídeo, e sim mostrar a minha vida como leitora. Então a gente acompanha aqui no começo da história a Maisie Dobbs, ela aluga um escritório, né, que vai ser o escritório onde ela vai trabalhar. Então a gente tem logo esse começo, ela indo pela primeira vez nessa sala que ela alugou, e ela vai descrever detalhadamente como que é o escritório dela, os móveis, a disposição de cada um dos móveis. A gente conhece também aqui alguns personagens que eu achei interessante também. Tem um personagem que é o zelador, o Billy. Ele aparece para colocar a placa com um nome comercial. E ela escolhe o nome que ela vai colocar na placa, que vai ser na porta de entrada do escritório dela, que é M. Dobbs, Investigações Pessoais e Comerciais. Então ela é uma investigadora. E é interessante porque aqui esse zelador, ela vai descrever, né, a autora aqui descreve fisicamente as características dele. E ele tinha uma deficiência na perna. E a parte interessante é que logo que ele encontra a Maisie Dobbs, ele pergunta para ela se ela foi enfermeira na guerra. E ela confirma, e ele tinha certeza que logo assim que ele olhou para ela, reconheceu, porque ela, junto com outro médico, salvaram a vida dele e também cuidaram da perna dele. Então a gente tem um pouco aqui da época em que a história se passa, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, porque eu confesso que eu estou um pouco perdida. Mas provavelmente essa história aqui, ela se passa em 1929, então a gente imagina um contexto histórico dessa época. Não tenho certeza, tá? Mas pelo que eu pesquei aqui de datas, acredito que essa história se passa em 1929, por volta dessa época. E após um mês que ela está no escritório dela, ela faz algumas melhorias físicas, como também melhorias na prestação de serviço. E a preocupação dela é conseguir clientes. A gente vai acompanhar o primeiro cliente que chega, né, que vai procurar pelos serviços de Maisie Dobbs. Ele se chama Christopher e ele desconfia da esposa dele. Ele quer que Maisie Dobbs a siga, porque a mulher dele está dizendo que vai para determinados lugares, mas na verdade ela não está indo. Ele até liga para tal pessoa se a esposa dele estava em determinado local. A pessoa diz, ela passou por aqui, mas ficou só 1 hora. E na verdade a esposa dele só chegava muito tarde. Então ele está extremamente desconfiado de que a esposa dele está traindo ele. E Maisie Dobbs fica um pouco decepcionada em ser esse o seu primeiro caso. E a gente tem aqui o seguinte: o estômago de Maisie se revirou. Um triângulo amoroso, depois de tanto treinamento, depois de sua formação, de tantos casos bem-sucedidos, logo um triângulo amoroso, mas ela acabou se lembrando do conselho, né, do mentor dela, que o extraordinário se oculta sobre o disfarce do ordinário. Não presuma nada, Maisie. Então, lembrando disso, ela achou que poderia ter algo mais mirabolante nesse caso, mais intrigante, algo a mais ali, não apenas um caso de um triângulo amoroso, de uma traição. Antes de aceitar, né, prestar esse serviço, ela fica preocupada e pergunta o que ele vai fazer depois de descobrir a verdade, depois de ler o relatório. Porque faz parte, dentro do serviço dela, antes de aceitar, manter a segurança de todos os envolvidos. E assim a gente vai começar a acompanhar esse primeiro caso, desse primeiro cliente, da Maisie Dobbs. Ela vai até o endereço, né, que o marido, Christopher, ele forneceu, e fica esperando a esposa sair para o seu compromisso. A gente acompanha a Maisie Dobbs seguindo a Célia, o nome dela é Célia, é da esposa dele. E exatamente esse momento que eu falei, né? Ela vai percorrendo várias ruas, vários lugares, ela pega trem, vai para várias estações, muda o ambiente, você tem descrições diferentes. Uma hora ela está num local nobre, de pessoas ricas, de famílias tradicionais, casas georgianas. Em outros momentos muda a paisagem porque ela vai para a periferia. As casas são uma em cima da outra. Bom, mas eu não vou entrar mais em detalhes para não estragar aqui a história. A gente até sabe para onde a Célia foi, mas eu ainda estou curiosa para saber mais detalhes do caso.
se realmente ela está traindo o marido, o que está acontecendo aqui com Célia, qual o mistério envolvido nessa história. Sim, estou muito curiosa, gostando muito da escrita. Espero que melhore cada vez mais, né? Conforme eu for avançando aqui na leitura, eu vou conversando com vocês sobre o que eu estou achando, sem dar spoiler sobre o livro. Bom, então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. E o meu saldo nesse Um Dia na Vida de uma Leitora foi de 30 páginas. Espero melhorar cada vez mais ao longo dessa semana e eu vou compartilhando aqui com vocês. Então é isso. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência de leitura, se o livro ele vai melhorando cada vez mais. Se você já leu os outros volumes da série, me conte o que você achou do livro, o que você achou da série de um modo geral. Obrigada pela companhia e a gente se encontra nos próximos vídeos.